Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre como será a volta de Kira Ryosuke para a obra de Blue Lock. Nos capítulos recentes nós vimos que Kira está participando do Blue Lock 2.0 e todo mundo sabe que o Kaneshiro não ia colocar isso à toa. É óbvio que o Kira vai ser um dos selecionados para voltar. Basicamente nós já temos os 3 selecionados pelo Boratsu. Vai ser o Itoshi Sai, que ele já falou, o Nagi, que também nos capítulos recentes já disse que quer a vaga dele, que não se importa em destruir o Blue Lock para voltar. Inclusive vai ter vídeo só do Nagi aqui, ok? E o terceiro, obviamente, vai ser o Kira. A não ser que dê uma loucura muito grande no Kaneshiro, ele tenha dado toda essa nova introdução pro Kira, essa ameaça do Izagi olhando pro Kira à toa e escolha, sei lá, Megaguri. Mas no mundo real é muito mais provável que o Kira volte. Então vamos conversar sobre como eu acredito, e por favor digam nos comentários como vocês acreditam que será a volta do Kira. Antes de continuar, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Eu tô querendo chegar até 5 mil inscritos no final do ano, então me ajuda nessa aí. Deixa o like, se inscreve, já comenta aí alguma coisa, beleza? Valeu, um grande abraço. Bom, nós sabemos muito pouco sobre o Kira. A única base de informações que nós temos é lá do começo do mangá, ou no caso os episódios 1 e 2, onde nós vimos muito pouco do Kira, um pouco da personalidade do Kira, o que aconteceu com o Kira no começo do projeto, então vamos ter que usar isso de base para imaginar como ele vai voltar, como vai ser a interação dele com as pessoas, especialmente com o Izagi. Nós vimos que o Kira é uma pessoa aparentemente muito dócil, muito legal, alguém que se importa realmente com o seu time. Ele fala lá na entrevista do primeiro episódio que ele não chegaria onde chegou se não fosse pelo time dele, ele aprecia muito o time dele. Quando ele e o Izagi são chamados para o Blue Lock, ele começa elogiando o Izagi, pô, você jogou muito bem, você se jogasse no meu time daria uns passes maneiros pra mim e tudo mais. O Kira parece ser um cara muito legal. Ele é o primeiro a confrontar o ego, dizendo, olha só, essa tua ideia é uma loucura, você tá maluco. E não fala isso da seleção japonesa não, né, que o ego, ele destrói a seleção japonesa falando que eles não têm atacantes, eles são uns merdas, eles são horríveis. E o Kira chega falando, olha só, eles são os meus ídolos, você não pode falar isso deles. E nós temos então a famosa cena do Izagi correndo pra dentro do Blue Lock. E o Kira indo junto, porque o Kira quer provar que o ego está errado. Temos então a primeira prova ali do Blue Lock, que é o pega-pega ali na área equivalente à grande área no futebol, onde temos esse chutaço do Izagi pra cima do Kira. Acontece o que aconteceu, o Kira foi eliminado, ele foi o último a ficar com a bola, logo foi eliminado e qualquer um que é eliminado do projeto Blue Lock jamais poderá jogar pela seleção japonesa. E é nesse momento que nós temos o completo desabafo do Kira, onde o Kira mostra quem ele realmente é, não sei, aí fica a critério de cada um se o Kira só mostrou a verdadeira face dele ou se foi só um momento. Porque vamos lá, galera. Nessa cena aqui onde o Kira tá escutando o que o ego tá dizendo sobre a seleção japonesa, ele fecha o punho, ele fica com uma expressão de raiva, ele realmente parece apreciar a seleção japonesa, então ele realmente ficou incomodado com o que o ego falou, e eu não duvido que ele realmente se importe com os companheiros de time dele, que ele realmente tenha esse sentimento de camaradagem. O problema é que no fundo, o Kira ele quer ser uma estrela, no fundo ele tem sim um certo ego, só que ele não conseguiu despertar esse ego a tempo de ser eliminado. É o que eu acredito que seja a personalidade do Kira. Ele tem sim um ego de campeão, mas como ele também foi, entre aspas, doutrinado pelo estilo de futebol japonês, ele acabou escondendo dele mesmo esse ego dele de querer ser o melhor. Só que quando ele foi eliminado e viu que ele nunca mais poderia ser a estrela, que de acordo com ele, grande parte do Japão, ele nasceu pra ser, ele explodiu, ele simplesmente falou assim, não é possível, tá de brincadeira, isso não pode acontecer, tá maluco, eu sou a joia da seleção japonesa, isso aqui é uma palhaçada, como é que você pode? Ele explodiu, basicamente ele explodiu. Então, só dessas poucas partes que nós vimos do Kira, eu acho que dá pra ter um embasamento de como ele vai voltar para o Blue Lock, como será a personalidade dele quando ele voltar para o Blue Lock. Como eu acredito que vai ser? Bom, basicamente eu acredito que o Kira ele vai chegar assim como ele estava lá nos primeiros episódios. Ele vai chegar bem dócil, ele vai chegar bem tranquilo, cumprimentando a galera, falando ali com o Rin obviamente vai ignorar ele, como o Rin ignora todo mundo, falar com o Tigiri, né, falar com a galera que tava ali com ele no começo, pô, Kunigami, você mudou, Tigiri, você continua do mesmo jeito, Bashira, Bashira sem ressentimentos e tal, e ele vai falar com o Izagi. E o que ele vai falar? Ele vai ser um cara super dócil. Pô, Izagi, olha, eu não tenho ressentimento nenhum com você, eu entendo que é o que tinha que ser feito, você na hora tava também descobrindo o seu ego, você foi pego de surpresa assim como eu, e olha, sem ressentimentos vai ficar tudo bem. Só que, o que eu acho que vai acontecer?
ele vai inclusive dar um abraço no Izag, falar, ó, Izag, tá tudo bem, vai ali apertar a mão dele, dar um abraço nele, vai chegar ali no ouvido do Izag e vai mandar: eu não voltei para o Blue Lock para reaver a minha posição na seleção japonesa. Eu não voltei porque eu acho que o ego está errado. Eu voltei somente para destruir você pelo que você fez comigo. Mais uma vez, eu acho que o Kira vai estar na frente das câmeras, ele vai estar todo dócil, todo amoroso, e quando ele se aproximar do Izag, quando ele vê que ninguém tá ouvindo, ele vai falar toda a verdade pro Izag. Eu vou destruir você e nada nesse mundo vai me parar. E assim, se o Izag vai revelar isso ou não, se o Izag vai se importar com isso ou não, até porque agora o Izag, ele tá extremamente... O Izag, ele é outra pessoa. Agora o Izag, se você fala isso pra ele xinga a tua família de volta. Então assim, não existe nada que você possa falar que ameaça o Izag. Mas eu acredito que o Kira vai voltar com sangue nos olhos, não explicitamente pro público, mas para o Izag. O Kira, ele não vai voltar querendo ser a joia da seleção japonesa, querendo reaver o posto dele. Ele vai voltar para destruir o Izag. Claro, ele quer jogar pela seleção, ele quer voltar a ser essa joia japonesa, sim, mas eu acho que a prioridade principal dele, o principal objetivo do Kira agora é destruir Izag Yoichi. E agora o Izag vai ter mais um Kaiser, mais um Rin, mais um Barou para se preocupar, que claro vai ser devorado completamente pelo gênio da adaptabilidade, que é o Izag. Mas eu acredito que assim será o retorno de Kira Ryosuke. Super dócil, super legal, até o momento que ele vai chegar bem perto do Izag e dizer: você agora se prepare, porque o meu único objetivo no futebol é te humilhar e te fazer ser expulso do Blue Lock, assim como você fez comigo. Mas enfim, diz aí o que você acha que vai ser o retorno do Kira, como você acha que isso vai se desenrolar. Sobre o Ego escolher o Kira ou não pra jogar, isso é detalhe, galera. Isso aí, provavelmente ele vai escolher por uma questão narrativa, porque, pô, de novo, o Kaneshiro não fez todo esse drama pro Kira voltar, pro Ego simplesmente falar: não, você nunca vai jogar, apesar do Ego ter dito isso. Talvez eles precisem usar o Kira em algum momento, isso aí é o que pouco importa, mas o que eu tô interessado aqui é como vai ser a personalidade e a recepção do Kira quando ele voltar para o Blue Lock. Diz aí a sua opinião de como o Kira vai voltar. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. Um grande abraço pra você que viu até aqui, e é isso aí, valeu! E no final do vídeo aqui, agradecer aos membros, lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal, ok? Um agradecimento especial ao Leão por ser o primeiro membro aqui do canal. Muito obrigado, cara, de coração mesmo. É isso aí, valeu!